Teherã. Teherã é a capital do Irã e centro da província de Teherã. Desde a sua escolha como capital, há mais de 200 anos, Teherã cresceu de uma pequena cidade para uma grande metrópole. Situada numa região urbana de 14 milhões de habitantes, é a maior cidade do país e uma das mais populosas do mundo. Localizada no centro-norte do Irã, no sopé da cadeia montanhosa de Elburz, com uma topografia dramática que reflete a sua proximidade com o pico mais alto da região, Teherã é a porta de entrada do Irã. A imagem da cidade no exterior foi fortemente influenciada pela Revolução Iraniana, 1978-79. Nas últimas 2 décadas do século XX, redes de televisão e artigos de jornal em todo o mundo retrataram Teherã como uma cidade profundamente religiosa, mergulhada na tradição, lutando contra a modernização e a ocidentalização. Enquanto a autoimagem iraniana é a de um povo antigo, com uma longa história e uma rica herança, Teherã desafia essa identidade, já que a cidade corpórea é relativamente jovem. Essa coexistência, frequentemente incômoda, do antigo e do novo, da continuidade e da mudança, e uma profunda visão social entre ricos e pobres caracterizam Teherã, causando vitalidade, bem como tensão e agitação refletidas nas 2 revoluções e muitos movimentos sociais durante o século passado. Desde o início do século XXI, o núcleo familiar passou a ter mais importância que a família ampliada. À medida que a base econômica se deslocou da agricultura para a indústria, as gerações mais antigas, em sua maioria, ficaram para trás, enquanto as famílias migrantes, mais jovens, se mudavam para as cidades. Outras alterações na estrutura familiar tradicional incluíram o aumento da idade média no primeiro casamento e o crescimento da taxa de divórcios. Contudo, a família e a parentela continuam a ser importantes, particularmente como lugar de socialização e como rede de apoio que ajuda os familiares a lidar com as várias dificuldades econômicas e sociais. Embora seja o ponto de encontro de muitos grupos étnicos e linguísticos, Teherã é dominada pela cultura persa, bem como pela vertente do islamismo xiita, com a qual a maioria da população se identifica. A Revolução Iraniana teve um impacto cultural distinto, limitando determinadas formas de expressão enquanto alimentava outras. Neste contexto, as artes tradicionais, como a caligrafia e a música, passaram por um renascimento, com muitas instituições e galerias de ensino envolvidas. Ao lado dos centros mais tradicionais de atividade cultural, foram criados vários clubes de jovens, centros culturais e bibliotecas para atender a população urbana jovem. Os habitantes da cidade, como em todo o Irã, são principalmente muçulmanos de maioria xiita. Há algumas pequenas comunidades religiosas cristãs, judaicas e zoroastrianas. A partir dos anos 1970, alguns pastores protestantes começaram a realizar cultos religiosos domésticos na língua persa, em vez de usar o armênio ou o siríaco, línguas da minoria étnica cristã. A adoração nas casas, e não em edifícios de igrejas, e a utilização da língua falada por todos no país, combinadas à insatisfação com a violência relacionada à Revolução Iraniana, fez com que um número substancial de muçulmanos iranianos deixasse o Islã e se tornasse seguidor de Jesus. Atualmente, continua sendo ilegal distribuir literatura cristã na língua nacional persa. Os crentes de origem muçulmana
estão sujeitos a pressões sociais e oficiais que podem levar à pena de morte. Eles são os mais perseguidos, principalmente pelo governo, mas também pela própria família e comunidade. As igrejas secretas, quando descobertas, são atacadas, e seus líderes, os membros, são detidos e condenados a longas penas de prisão por crimes contra a segurança nacional. Mas há muitos iranianos que são apenas seguidores nominais do Islã, de modo que alguns novos crentes podem encontrar aceitação por parte da sua família. Senhor Deus, clamamos pela cidade de Teherã, pois cremos que o Senhor pode fazer com que Cristo habite nos corações de cada habitante ali mediante a fé, para que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ore para que o povo de Teherã e de todo o Irã, tão resistente a mudanças, tão apegado à sua religião e tradição, conheça e aceite a nova vida que Jesus oferece. Ore pelos cultos domésticos e secretos, que a palavra de Deus seja comunicada e compreendida, trazendo salvação e paz. Clame ao Senhor pela vida dos cristãos de origem muçulmana, que nossos irmãos na fé sejam fortalecidos em meio à perseguição e à prisão. Ore por menos desigualdade social no Teherã. Ore para que o Senhor alcance, com compaixão e graça, as autoridades no Irã, transformando mentes e corações. Que 10% dos muçulmanos de Teherã se tornem seguidores de Jesus até 2030.